Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Hernando Zaine Aragão, pastor da Igreja Batista Missionária aqui na cidade de Umburanas. Fazemos parte de uma convenção, que é a Convenção Batista Nacional. Estamos aqui hoje para responder alguns questionamentos acerca da Bíblia. E vamos para a primeira pergunta. Irmã Laura, primeira pergunta. Quais são os usos e costumes da Batista Missionária? Quais são os usos e costumes da Igreja Batista Missionária? Olha, os nossos usos e costumes é baseado na Bíblia. Nós entendemos que não podemos ser radicais com relação a usos e costumes, porque nós precisamos respeitar a cultura de um povo cujo fora criado por Deus. E eu tenho como uma base aqui, no livro de Êxodo no capítulo 12, no versículo 34, vai relatar quando o povo sai do Egito. Observe. E o povo tomou a sua massa. Eu vou para o 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo e os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Em outras traduções, vai dizer que Moisés manda ele pedir braceletes, brincos de prata, de ouro, vasos e vestes. Por que Deus orienta Moisés na saída do Egito para que o povo pedisse vasilhas emprestadas, vestes, enfim? É justamente respeitando a cultura. Porque tinha um povo que tinha uma promessa, mas que nascera ali no Egito. E esse povo tinha uma cultura egípcia. E Deus é um Deus de princípio. Deus é um Deus que ele não impõe condições, ele nos orienta a andar segundo a sua vontade. Então Deus respeita a cultura desse povo, permitindo que esse povo saísse do Egito, sim, mas com a sua cultura. Porque o que identifica um povo é a sua cultura. Um povo sem cultura é um povo sem identidade. E lá na frente Deus mudaria isso em toda uma trajetória que esse povo passaria no deserto. Deus trabalharia o coração deste povo, Deus se aproximaria deste povo, esse povo teria mais experiências com esse Deus, porque Deus já tinha tudo preparado para mudar esse povo. É tanto que as pessoas que saíram do Egito, somente 2 entraram na Terra Prometida. Então, foi feita toda uma mudança, mas Deus respeita a cultura de um povo. Então, a Igreja Batista Nacional, ela respeita a cultura. É claro que nós não vamos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Não é porque a Bíblia não condena algumas coisas que eu acho que eu deva fazer uso de tudo de uma forma desequilibrada, né? Sem equilíbrio. E não é bem assim. Não é isso que a Bíblia ensina. Porque a própria palavra também vai nos instruir aqui em 1ª carta de Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 6, no versículo 12, Paulo vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo, versículo 13, vai falar acerca da comida, dos manjares. Isso aqui inclui tudo. Nós somos um povo de Deus que temos a liberdade para servir esse Deus. Ele respeita a nossa cultura. Agora, eu preciso, à luz da Bíblia, observar aquilo que causa escândalo em mim, aquilo em mim que causa escândalo no meu próximo ou não. Então, falando de vestes, então a igreja ela não proíbe o uso de calça para mulheres, porque existe na nossa cultura o uso de calças masculinas e calças femininas. Existe cortes de cabelo masculino e feminino. Existe uso e costume para mulher e para homem dentro da nossa cultura. Como cristão, eu preciso me comportar. Se eu sou homem, eu preciso, dentro da minha cultura, fazer uso daquilo que não traga escândalo, que não venha afligir a minha fé, nem trazer escândalo para o meu Deus e nem causar o pecado para o meu próximo, né? Então, eu tenho liberdade agora com equilíbrio. Isso não é só nas vestes, é na calça, é no short, é no pensar, é no comer, é no falar, entendeu?
Então eu preciso fazer uso da palavra e entender. Deus, ele respeita. Então a Igreja Batista Nacional Missionária, ela instrui o seu povo a ter uma vida de liberdade diante do Senhor, uma vida com moderação acerca de usos e costumes, não dando ocasião à carne. Próxima pergunta. Por que algumas doutrinas causam tanta divisão entre os cristãos? Por que tantas doutrinas causam tanta divisão aos cristãos? É justamente por isso. O bom é que de servir a Deus é que temos a liberdade de servir a Deus aonde acharmos melhor. Hoje nós temos várias igrejas que podemos servir ao Senhor nessas igrejas. Agora eu preciso procurar uma igreja onde o seu uso e costume, onde a sua doutrina não vai causar a mim confusão. Porque o que causa confusão é justamente isso. Usos e costumes, doutrinas internas de homem, né, que é colocado à luz da Bíblia, sim, mas que não tem efeito nenhum para a salvação. É uma questão interna da igreja. E isso causa confusão se uma pessoa ela está em uma igreja, ela tem certo tipo de pensamento à luz da Bíblia, ou que seja sobre usos e costumes, ou sobre a Trindade, enfim, mas aquela igreja defende um outro ponto de vista, é fácil. Não pode haver confusão. Procura uma igreja que adeque o seu ponto de vista e vá congregar lá, porque infelizmente isso vai acontecer. Jesus disse que não traria paz sobre as famílias, mas ele veio trazer espada, que colocaria irmão contra irmão, a nora contra a sogra, e traria divisão. Por quê? Justamente por causa da fé. Porque uns defenderiam um ponto de vista, outros defenderiam outro, mas no final, o nome do Senhor será sempre engrandecido. Preciso ir à igreja para ser salvo? Preciso ir à igreja para ser salvo? Não, a salvação não vem pelo fato de você ir à igreja, porque não é a igreja que tem o poder de salvar. A igreja, a religião, ela tem um papel fundamental de apresentar a verdade, o conceito da verdade, da salvação, em todos os seus princípios para as pessoas. Agora, a igreja ela tem um papel fundamental. Não é que a igreja não tem o poder de me salvar, mas ela apresenta o Deus da salvação, o Deus que salva. Então, ela adora um Deus que nos salvou. Então, ela tem um papel importantíssimo. Eu vou ler um versículo aqui para vocês, com base nisto, que se encontra aqui em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 25, que diz assim, ó: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Eu vou ler o contexto, que é o versículo 24, que diz assim: consideramo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não existe lugar melhor para nos reunirmos e nos estimularmos ao amor e às boas obras do que no culto de adoração ao Senhor. Porque é aqui na igreja que seremos doutrinados com base na Bíblia. É aqui na igreja que nós vamos cumprir os propósitos de Deus. E é aqui na igreja que nós iremos cumprir as ordenanças que ele deixou, como por exemplo a Santa Ceia. A ceia ele deixou para a igreja. E como é que essa igreja vai cumprir isso se ela não estiver no templo? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que eu sou igreja. Eu sou igreja. Não. Você não é igreja. Nós não somos igreja. Sozinhos, não. Nós somos partículas do corpo de Cristo. E essas partículas, quando se unem, quando se reúnem, ela forma o corpo que é a igreja. E o cabeça, cujo cabeça é Cristo, que orienta essa igreja, que traz a revelação do seu amor, da tua graça sobre essa igreja, que sara essa igreja, que pagou o preço por essa igreja. Quando Jesus diz lá nos evangelhos que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ele não está falando do templo. Ele não está falando do templo. Ele está falando do seu ensinamento.
Ele está falando do reino de Deus que foi construído no interior de cada cristão. E por meio da fé, todos que se converteram formaram partículas que formam o corpo de Cristo. Agora eu tenho que congregar. Porque existe na sua palavra os ensinamentos acerca dos dízimos, acerca das ofertas voluntárias, da adoração, dos irmãos se reunirem para orarem ao Senhor, para adorarem ao Senhor. Vamos observar no templo, as pessoas se reuniam de ano a ano, mas para festas específicas, mas também tinha oração. O templo era aberto para oração durante todos os dias. As pessoas iam ao templo orar. E por que ia ao templo orar? Porque lá era o lugar que buscava o Senhor. No Antigo Testamento tinha um tabernáculo, né? Então Moisés ia buscar o Senhor e o povo ficava nas suas tendas de fronte, observando quando Deus vinha falar com Moisés, e depois Moisés falava ao povo. Mas só que o templo foi criado. O templo foi criado, feito por mãos de homens, sim, para adorar o Senhor. E a igreja é o lugar dos cristãos estarem nos dias de culto para bendizer o nome de Jesus. Porque não posso ser igreja se não estiver unido com os meus irmãos no templo para adorar o nome do Senhor. Se eu estiver fora do templo, eu só vou ser só mais um, ou uma partícula da igreja que não está junta no templo. Mas quando eu junto com os demais, eu vou ter a facilidade de estimular os irmãos ao amor e às boas obras e ser estimulado. Aí eu sou igreja. 4. Como me preparar espiritualmente para a volta de Jesus? A preparação para a volta de Jesus é ter uma vida diária de santificação, de leitura da palavra, de oração, né? A prática do jejum, a renúncia, é ter uma vida de devoção ao Senhor, de gratidão a esse Deus. Nós temos um exemplo aqui em Mateus 25 acerca das 10 virgens, né? Então, 5 prudentes e 5 loucas. 5 loucas estavam desapercebidas. E quando chega a meia-noite, o noivo que ouve a trombeta, elas estavam dormindo e não tinham azeite. Pede às outras que tinham azeite nas suas lamparinas emprestado. Ela diz, não, vão comprar onde vende, porque elas estavam vigilantes. Então, isso quer dizer que para a preparação para a vinda de Cristo, eu preciso estar vigilante diariamente nas minhas obras, nas minhas ações, né? Mantendo, sendo sal da terra, sendo luz do mundo, tendo uma vida cotidiana de devoção a Deus. E eu estarei, sim, preparando-me para esse grande dia, estando na igreja, congregando, adorando ao meu Senhor, servindo a Deus de todo o meu coração. Essa é a preparação até a vinda do Senhor. Segundo ao arrebatamento, a igreja sobe antes ou depois da grande tribulação? Olha, a respeito do arrebatamento da igreja, nós vamos ter pontos de vistas teológicos, 3 pontos, que a Bíblia ela dá base, né? E algumas pessoas defendem, e que é pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e o meso-tribulacionismo. O pré é aquele que vem antes, que a igreja defende a tese que a igreja vai subir antes do arrebatamento. Antes do arrebatamento ou antes da tribulação, a igreja está subindo. O pré vai ser... o pré não, o pós vai ser depois, e o meso no meio. Essa questão da pano para manga. Eu creio no pós, que a igreja ela vai subir justamente quando estiver no finalzinho do segundo período da tribulação. Que o primeiro período de tribulação dá-se-á em 3 anos e meio, porque ela vai durar 7 anos. O segundo período é onde a perseguição será severa. Então, na metade desse segundo período, antes da vinda do Cordeiro, ela virá. Pastor, e o senhor tem base para isso? Segundo o que eu creio, e respeito todas as outras teses, porque a Bíblia não nos dá vazão para isso, embora algumas se percam no caminho e a pré já se perde logo no início, porque a igreja ela tem que ser provada, perseguida, conforme diz aqui no Evangelho de Mateus 24, que o próprio Cristo dá orientação aos seus discípulos. E eu vou ler aqui um texto justamente
em Mateus 24. Só um instante. Quando, pois, virdes que a abominação daquele... Mateus 24, 15. Pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde os princípios do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E naqueles dias, se eles não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esse aqui vai acontecer no segundo período da tribulação. Antes da vinda do Cordeiro, a igreja ela tem que ser perseguida. Há teses que vai dizer que aí é Israel, mas eu sou igreja. Eu vou estar aqui. Israel vai se converter nesse momento, porque muitas coisas vão acontecer, muitos sinais vão acontecer, e Israel vai se dobrar. Ele vai se render nesse período aqui. Agora, a igreja de Cristo, ela não está preparada para subir antes de uma tribulação. Ela não está preparada para subir no pré-tribulacionismo, nem no meio que não haverá perseguição. A perseguição virá só no segundo período da tribulação. E aí então virá o fim. Porque quando vier a desolação, conforme diz o profeta Daniel, é onde mostra que é perseguição, é onde o alimento diário será tirado, aonde os cristãos serão proibidos de congregar, aonde será proibida a leitura da palavra. Quem tiver a palavra no coração que guarde, porque não haverá Bíblia nesse tempo, nessa época, porque a perseguição será severa. Então a igreja, essa é a preparação. É o fogo ardente da prova que vai temperar essa igreja para ela subir, sim, tomar posse do arrebatamento. Esse é o meu ponto de vista e respeito todos os outros pontos de vista, que é o pré e o meso, e eu sou pós-tribulacionista. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.